Vamos abrir nossas Bíblias? Primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Nós estamos iniciando essa série de mensagens. O corpo principal dessa série vai estar nos 2 próximos domingos, que vai ser Efésios, os capítulos 5 e o início do capítulo 6. Mas esse é um sermão introdutório, então, sobre o tema família. E haverá ainda um sermão de fechamento. Então, hoje nós vamos refletir sobre, no tema família, não é? A imagem de quem? A imagem de quem você entende, percebe família ou constrói família? Gênesis capítulo 1, verso 26 a 28. Eu poderia naturalmente ter usado o texto do capítulo 2, que é o texto que o apóstolo Paulo vai fazer referência lá, a carta aos Efésios. Mas o capítulo 2, ele vai falar muito propriamente sobre casamento. E isso vai entrar no sermão de domingo que vem. Então me parece que a formação humana, a criação humana, dentro da proposta de hoje, é o que vai começar a nos dar a base para o que vamos ouvir nos próximos domingos. Tá bom? Então, a partir do verso 26 até o verso 28. Todos encontraram? Se alguém dissesse que não, não é possível. Diz o seguinte a palavra do Senhor. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fécondos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda, é só até o verso 28. Palavra do Senhor para esta manhã, do 26 ao 28. Podem se assentar. Eu já estava me empolgando com o texto. Meus irmãos, existe uma certa crise silenciosa que nenhuma terapia de casal, nenhum guru de relacionamento, e até mesmo nenhum podcast de autoajuda tem conseguido nomear com exatidão. As pessoas, a humanidade, e eu não sei o quanto você percebe isso, o quanto você se identifica com isso, né? Mas as pessoas, elas estão famintas por relacionamento. Mas ao mesmo tempo que estão em constante busca
de relacionamento. E veja que eu não estou aqui delimitando, pelo menos não neste momento, a relacionamento amoroso. Relacionamento, a ideia de não estar só, ou a ideia de pertencimento. Inclusive por causa desse desejo apaixonado de pertencimento, que muitos jovens fazem besteira. Porque pelo desejo de se relacionar, de ser identificado, reconhecido, percebido, de pertencer, acabam cedendo a propostas, a projetos que não estão de acordo com o plano do Senhor. Mas ao mesmo tempo em que as pessoas estão famintas por relacionamento, elas estão convencidas, ao mesmo tempo, de que o problema está em quem elas escolhem para se relacionar. E agora eu já afunilei um pouco mais. Então, alguns vão dizer, o namoro acabou por incompatibilidade. Ou o casamento falhou porque o parceiro mudou. A família é tóxica porque tive uma infância difícil. E qual é o resultado prático desse tipo de coisa? Uma geração inteira, que continua sedenta por relacionamento, e aí a gente pode ampliar de novo, tanto amoroso quanto relacionamento de irmão, de amigo. Mas uma geração inteira que desconfia de comprometimento. Compromisso. O que a Bíblia propõe aqui, irmãos, nessa abertura de série a partir desse texto, não é tão somente uma defesa, sabe, da família tradicional, como uma ideia cultural. Mas o que a Bíblia propõe é uma coisa muito mais radical. Você não foi feito para ser autossuficiente. Você não foi feito para andar sozinho. Porque o Deus Trino, em toda a eternidade, sempre foi uma comunidade. Então, Deus, na sua essência mais íntima, é comunhão. Sempre foi, sempre foi. E nós vamos ver aqui que você carrega essa comunhão ou esse desejo, essa sede de comunhão como imagem. E é óbvio, quando um texto como esse, né, nós temos muita coisa aqui nesse trecho. Nós temos mandato cultural, nós temos a relação homem e mulher, nós temos o que de fato significa imagem e semelhança e que é amplo dentro da própria proposta bíblica. Só que com o fim de trabalharmos família, nós vamos propor um corte nesse texto, uma maneira de observar a partir da essência ou de quem Deus é. Talvez vocês lembrem, no domingo passado, foi domingo da Trindade, nós pregamos o texto de Efésios, capítulo 1, pregamos sobre Trindade. E nós vimos lá que a Trindade sempre foi um relacionamento perfeito e eterno, onde alguns teólogos eles vão, inclusive, nomear para ilustrar uma pericorese. O que seria pericorese? A dança trinitária. Qual é a ideia da dança? A ideia do Deus Santo que vive eternamente numa harmonia, por isso a ideia da dança, uma dança harmônica, onde ninguém está tentando tomar a vez de ninguém, mas juntos, vivendo prazerosamente. Essa é a ideia. E se esse Deus te criou e disse, você é a imagem dele, significa que ele plantou no
profundo do seu coração esse mesmo desejo por comunidade, relacionamento. Então, o que nós vamos ver nesse texto de hoje é de onde vem a sua fome de pertencimento. Bom, vamos pegar aqui a ideia principal do texto. Guarde isso. Você foi feito à imagem de um Deus que vive em comunhão eterna. E por isso, família não é uma convenção cultural. Família não é algo criado pelo Estado. Inclusive, é exatamente por isso que o Estado não tem direito algum de definir e determinar o que é uma família, porque não foi ele que criou. Família não é uma convenção cultural, mas é um ícone da Trindade, do qual você é chamado para refletir e cuidar. Então, se nós fôssemos olhar para esse texto e perguntar o que o Espírito Santo pretendia fazer ao ouvinte original dessa passagem, olhando para esse tema. E é óbvio, o que o Espírito Santo fala para eles lá, fala para a gente aqui, né? Então ouça isso. O Espírito Santo quer te convencer nessa manhã de que a necessidade humana de viver em comunidade não se trata de fraqueza, não se trata de dependência, não se trata de vulnerabilidade. Mas essa necessidade é a própria imagem de Deus agindo em você. Tá? Então o propósito é convencer você de que constituir família, viver em família, é um reflexo da imagem de um Deus que existe em comunhão eterna. Para isso, nós vamos olhar para o primeiro ponto. Você foi feito à imagem de um Deus que vive em nós. Verso 26 e 27. Nós temos aqui, irmãos, a raiz da nossa necessidade relacional. Veja, todos nós aguentamos muita coisa na vida. É ou não é? Tem alguns que aguentam pouco, né? Uma fechada no trânsito, para alguns, já é o motivo do apocalipse. Mas ainda assim passa. Você aguenta chefe, aguenta funcionário. Vou falar um negócio para vocês. Deus que nos guarde. Os funcionários da geração Z. Deus que nos guarde. Culpa de toda uma sociedade que está se corrompendo. Mas aguentamos, né? A coisa passa. Aguentamos problemas com o vizinho. Mas por quê? Crises familiares são tão difíceis. Por que isso não passa? E por mais que você tente sublimar a coisa, aquilo fica ali, te remoendo, te mastigando por dentro. É porque há uma raiz aqui da sua necessidade relacional, de estar em plena comunhão, em pleno relacionamento com aqueles dos quais, começando por homem e mulher, como um casal, foram dados por Deus para se tornarem uma só carne, constituindo então famílias. A raiz da sua necessidade relacional não é então nem cultural e nem psicológica, mas é teológica. Você foi moldado à imagem de um Deus que existe em comunhão eterna. Quando nós olhamos, irmãos, para o verso 26,
nós temos a seguinte frase, não é? Façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você já reparou aqui que é um plural? Por que disso? Por que desse plural? O texto aqui ele não vai explicar. Aqui ele não vai explicar. Nós temos os próprios primeiros nomes de Deus escrito no texto bíblico, como Elohim, que tem uma partícula plural. Alguns teólogos, na verdade, até mesmo não teólogos, mas estudiosos de hebraico, eles vão falar sobre uma estranheza muito grande, sobre como que o judeu registra isso, porque ele fala sobre ou no artigo singular, Elohim. Um Deus no plural, mas que é apresentado sempre no artigo singular. Aqui, já no início de Gênesis, tá? Só que o cânon bíblico completo, ele vai iluminar aqui. Quando nós olhamos para João capítulo 1, Evangelho, versos 1 a 3, João vai abrir o seu registro como um eco de Gênesis 1. Ele vai dizer o seguinte lá: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. O que nós temos então aqui, irmãos, o façamos do Gênesis, não é um enigma quando você tem então toda a revelação plena e completa a partir do Filho. Vejam, por exemplo, de novo Colossenses, capítulo 1, do 15 a 17. O Filho, vai dizer lá, é a imagem do Deus invisível, e por ele todas as coisas foram criadas. Então, quando Deus ele está dizendo façamos, veja, ele vem numa construção dos 5 primeiros dias. Haja, haja, haja. Quando chega no 6º dia, parece que Deus, ele para e ele vai deliberar. Ele vai anunciar algo. Ele fala consigo próprio. Para todas as outras partes da criação é haja, nasça, seja feito. Mas quando chega no homem, há uma relação pessoal ali, onde ele diz, façamos. Façamos. Trata-se de um diálogo entre o Pai, o Filho e o Espírito. Então, irmãos, antes de qualquer ser humano existir, já havia uma relação, já havia uma família, já tinha conversa, já tinha amor antes de nós mesmos. A Trindade, então, não se trata de uma doutrina difícil, sabe, que os teólogos estudam, mas da realidade mais fundamental do universo. Deus, em sua natureza mais íntima, é uma comunhão de pessoas em amor perfeito. Isto posto, a gente precisa olhar para nós mesmos agora e fazer um diagnóstico. Porque o que esse primeiro ponto aqui confronta, o ídolo que esse primeiro ponto confronta, tem novamente relação com autossuficiência. O que é isso? A crença moderna de que você é forte sozinho. Você é mais forte, você sozinho é mais livre. Trata-se de uma narrativa do tipo, bom, eu tenho que cuidar de mim e somente de mim primeiro. Eu me basto. Eu não preciso de ninguém. Ou como tentam dizer por aí, né? Aprenda a se bastar. Só que esse ídolo aqui, ele faz uma promessa. Qual é a promessa que ele faz? Se você não depender de ninguém, ninguém vai te decepcionar. No fim das contas,
esse desejo por autossuficiência, por se bastar, tem relação com vergonha e medo que nós lemos na nossa liturgia, no texto de confissão. Porque no fim das contas, eu só não quero ser decepcionado. Eu não quero ficar triste. Eu não quero que ninguém me faça mal nesse sentido, né? Então, eu começo a acreditar nessa mentira. É melhor ficar sozinho. E as poucas relacionamentos que eu tiver, que sejam superficiais, porque se houver quebra de confiança, não é nada tão absurdo. Só que a mentira sobre isso é que você não está se tornando mais livre nesse processo. Talvez você não percebeu, você só está ficando cada vez mais sozinho, estourando mais só. E você acaba tornando essa solidão autocriada, nomeando de maturidade. Não, eu sou uma pessoa madura. Não preciso de ninguém. Sou autossuficiente. A palavra de Deus oferece uma alternativa. O próprio Deus, na sua perfeição absoluta, não escolheu existir só. Pai, Filho e Espírito vivem então uma eterna autoentrega mútua. Se Deus, veja, Deus, que de fato não precisa de nada, ele escolheu existir dentro de uma relação, o que isso diz sobre a sua necessidade de comunhão? O que isso fala para você mesmo? Talvez você conheça, como eu falei isso no domingo passado, conheça bem a doutrina trinitária. Só que é uma pergunta difícil aqui para você nessa manhã. A pergunta é: a sua vida, ela reflete um ser perfeito para a comunhão? Perdão, um ser feito para a comunhão? Você vive de fato como alguém que foi criado para se relacionar em amor, como Cristo nos trouxe para dentro dele mesmo, para a vida dele, em amor? A sua vida reflete isso? Ou você está vivendo como uma unidade autossuficiente e usando família apenas como conveniência? Eu confesso que eu tive dúvidas sobre que texto iniciar essa série. Porque, num primeiro momento, vocês podem estar pensando apenas na ideia de uma família nuclear, né? Pai, mãe, filhos e, hoje em dia, papagaios, né? Bicho, pai, mãe e filho. Mas, na verdade, quando nós vamos para o Novo Testamento, bom, o Antigo também reflete isso, nós descobrimos um conceito chamado de família estendida. Alguém já ouviu falar nesse conceito? Quem conhece esse conceito? Nunca ouviu falar? Alguns já ouviram falar nesse conceito. O conceito da família estendida. Uma família que, na verdade, sempre foi um padrão bíblico. O padrão de homem, mulher e crianças presos dentro de um apartamento, cercados por um condomínio, na verdade, já é um fruto de um distanciamento humano. Porque o padrão bíblico sempre foi famílias vivendo juntas. Pai, mãe, avós, tios, sobrinhos, primos, netos. Vejam se não era assim antigamente. Tentem, para quem tem essa memória, recordar como era a vida quando seus avós estavam vivos.
Espero que ainda estejam. De alguns, pelo menos, eu sei que estão. E como era aquela época? Onde a vida familiar se estendia para além de um núcleo, mas para todo um contexto de homens, mulheres e crianças que viviam expressando diariamente essa vida comunitária. Bom, essa é uma primeira pergunta, uma primeira reflexão sobre esse primeiro ponto, né? Mas talvez aqui nessa manhã, alguns de vocês possam, de fato, estar vivendo crise relacional. E olha, eu vou falar um negócio para vocês. Isso é mais comum do que parece. Existem crises que são momentâneas, existem crises que se estendem por semanas, existem crises também que se estendem por anos. Talvez você pode estar convencido de que você que está em crise relacional, de que seria melhor para você estar sozinho. E veja, talvez um sentimento até real. Mas Gênesis diz que a solidão, essa solidão decidida, tá? Não tem relação de fato com quem você é. A ausência de pessoas das quais você consiga expressar vida comunitária é um câncer, é uma doença que vai te corroendo e te tornando alguém cada vez mais desiludido de viver e confiar em outras pessoas. Bom, a razão, então, a raiz da sua necessidade comunitária, familiar, se encontra no Deus Trino. Mas talvez você se pergunte como que isso se desdobra. E vamos para o ponto 2. Nós temos aqui no verso 27 uma pluralidade. No verso 27, nós não temos aqui, quando fala sobre homem e mulher, uma informação secundária sobre biologia. Mas se trata da revelação de que a imagem de Deus só se manifesta plenamente em comunhão, não no indivíduo isolado. Veja, como eu falei, no capítulo 2, nós vamos ter a ideia clara do casamento. Mas aqui no capítulo 1, o que nós temos a ideia clara, além da formação homem e mulher, é que não fomos feitos, novamente, para isolamento. O versículo 27, ele tem uma estrutura aqui, irmãos, de poesia. Acompanhem comigo, verso 27. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A palavra criou aqui, ela repete 3 vezes dentro de uma estrutura poética hebraica, um paralelismo. Tá? Ele funciona assim. A terceira linha, homem e mulher os criou, se trata de uma exegese divina da sua própria imagem. Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus os criou como homem e mulher. Em outras palavras, a imagem de Deus se trata de uma realidade relacional, não individual. Você não vai conseguir refletir a imagem de Deus sozinho. E aí entra novamente o conceito de família estendida. Quando nós olhamos
para o Deus Pai, que se fez nosso Pai adotivo mediante Cristo, e que Cristo se fez nosso irmão mais velho, nós começamos de novo a resgatar a proposta bíblica de uma família estendida, onde até mesmo aqueles que não são casados, que divorciaram, que estão viúvas, ou que nunca casaram, encontram satisfação relacional dentro dessa família estendida, a Igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo. Ali percebe os irmãos e irmãs. Lembram que Jesus fala quando tentam tirar ele enquanto ele ensinava? Olha, tua mãe, mestre, tua mãe está lá fora, querendo falar contigo. Olha, minha mãe e meus irmãos são esses aqui. Essa é a minha família. Então, a imagem de Deus é uma realidade relacional, não individual. Você não reflete sozinho, mas em comunhão. Isso tem implicação imediata, então, para a teologia da família. Família, irmãos, não se trata apenas de um arranjo social útil ou de um contexto de reprodução, mas é um lugar onde a natureza relacional de Deus se torna visível no mundo. Se viver em comunhão familiar, seja família de núcleo, seja família estendida, é uma revelação da imagem de Deus. Então, trata-se de um ícone, algo que aponta para uma realidade divina. Então, de novo, a família aqui usada no sentido amplo. Isso é importante. De maneira geral, irmãos, o texto está falando sobre comunhão entre pessoas. Como eu disse, a aplicação mais imediata de casamento está no capítulo 2, que vai ser desenvolvido no domingo que vem. Mas nós temos aqui um princípio que ele vai englobar toda a estrutura relacional que reflete o caráter de Deus. Que estrutura relacional é essa? Família extensa, comunidade de fé, amizades de aliança. Irmãos, o que a Trindade revela é que Deus não existe como um indivíduo. E nenhum ser humano reflete plenamente a imagem divina em isolamento. Como que eu trabalho, então, isso? Veja, como fazer? Primeiro, cultive relacionamentos de profundidade. Se você puder escolher entre ter poucos amigos, mais profundos, que assim o seja. Tristes são dezenas de amigos dos quais falei em algum sermão aí do passado. Você não tem para quem ligar às 3 da manhã quando bate o vazio existencial, o desespero. Né? Cultive relacionamentos de profundidade. Mas principalmente de uma profundidade do qual você está realmente interessado, mais interessado no outro e como o outro vive do que na sua própria conveniência. Permita que outra pessoa te conheça de verdade. Mas te conheça de verdade. Não o que você criou, não aquele que é apresentável, não aquele que é aceitável, mas que te conheça de verdade. Eu me lembro, no início da plantação, não vou lembrar qual foi o episódio, mas que eu falei algo de púlpito. Foi de púlpito ou foi numa
reunião, não lembro agora, em que eu me expus. E lá naquele início da plantação, determinado irmão veio falar comigo dizendo o seguinte: Alan, cuidado, porque líderes fracos não atraem ou não seguram pessoas. E aí eu olho para Jesus, eu olho para centenas de outros personagens bíblicos, como Davi, que não tinha problema nenhum em ser real. Absolutamente. Eu me lembro de falar alguma coisa assim: se as pessoas não andarem comigo sabendo exatamente quem eu sou, quem vai preferir andar sozinho vai ser eu. Não dá para viver de personagem. E eu vou falar um negócio aqui para vocês, e eu conheço muito bem, pelo menos 4/5 dos que estão aqui hoje. Conheço muito bem. Vocês continuam se autoprotegendo muito. Vocês continuam vivendo um medo danado de serem reais. Você continua apresentando para relacionamento apenas aquele você apresentável. Só que isso não é saudável. Então, talvez uma aplicação prática aqui: cultive relacionamentos de profundidade, não de conveniência, mas dos quais as pessoas possam te conhecer de verdade. Normalmente, a maneira que nós nos relacionamos com Deus reflete a maneira que nos relacionamos com outras pessoas. E o inverso é verdadeiro. O jeito que eu me relaciono com as pessoas acaba refletindo como me relaciono com Deus. Na verdade, é até uma premissa de João Calvino, no primeiro capítulo das Institutas que ele escreveu. Você quer conhecer mais a Deus? Conheça a si próprio. Você conhecer mais a si próprio, conheça mais a Deus. O que significa? Que normalmente relacionamentos vazios, superficiais, pueris ou estéticos, no sentido teatrais, são relacionamentos que se replicam uns com os outros, assim como com Deus. Você não tem um relacionamento real com Deus, do qual você topa estar desnudado diante dele. Nu, exposto, desarmado. Você pode ser morto nessa situação, porque ele te vê inteiro e transparente. Mas porque você passa uma vida negando um relacionamento verdadeiro com Deus, isso desdobra em relacionamentos sintéticos com as outras pessoas. E o mais triste nisso tudo é que quando você entra, então, no ambiente familiar, seja núcleo, seja família estendida, meu amigo, aí que a coisa fica feia. Porque nós temos a tendência, vamos lá, é um paradoxo. Acho que a loucura humana é pecado. Nós temos uma tendência a aturar, calados, um monte de coisa dos de fora de casa. Mas é dentro de casa que o teu Satanás pessoal se revela. Teu monstro. Seus gritos.
sua inveja, seu ciúme, sua desgraça, é dentro de casa. Então, parece que você está sendo verdadeiro. Só que o paradoxo é que, no final das contas, tudo isso acontece dentro de casa, porque dentro de casa é mais difícil manter o personagem de que você é forte, de que você é autossuficiente. É mais difícil. E aí você explode. É dentro de casa que você não quer que os seus familiares próximos saibam de verdade, profundamente, toda a sua fragilidade. Talvez seja dentro de casa o lugar que você mais performa. Porque você não quer que seus pais, seus filhos, seus netos, sobrinhos, cônjuges, vejam em você alguém fraco. E é aí que você se apresenta como um moleque. Ou como uma garotinha de 11, 12 anos de idade, mimada. Que precisa ser adulado o tempo todo. Fingindo que é forte. Não mostra a real fraqueza. Irmãos, tudo vai começar num relacionamento. Pastor, como é que eu saio disso? Tudo vai começar num relacionamento honesto com o Deus Trino. Tudo vai começar lá. E vai desdobrar para outros. Porque quando, vivendo no Deus Trino, você perceber que você não precisa mais se defender, que você está morto, que não há verdade pessoal a ser posta no Twitter, sabe? Jogada para o mundo. Que não há justiça mais pessoal a ser defendida. Acabou. Você começa a olhar para as outras coisas, para fora, para os semelhantes e para a própria família. E começa a, com a ajuda do Espírito, realmente escolher as lutas que vai lutar. Irmãos, fala com os homens aqui. Olha, é melhor ter paz do que ter razão. É melhor ter paz. Óbvio que a gente não está falando de coisas pecaminosas, né? Se a sua esposa, ou se há algo que tem que ser corrigido biblicamente, não é disso que eu estou falando. Mas só que essa paz, ela vai passar por uma fragilidade. Ao mesmo tempo, irmãs, vocês casaram com homens e não com mulheres. Posso ouvir um amém? Acho que são casadas. São homens que estão ainda passando por um processo de santificação e transformação interna pelo Espírito, dos quais, não é esse o texto, é do capítulo 2, mas a palavra de Deus vai chamar de auxiliadora. Auxiliador é aquele que faz junto. Não é aquele que... Olha, eu tive uma determinada pessoa que me mandou uma mensagem. Pastor, estamos numa determinada crise, mas a gente definiu que a parte A vai fazer isso, 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 e eu, a parte B, vou fazer isso, 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 e agora outra pessoa está me cobrando. Eu falei, você é maluco? Auxiliadora
ou termo auxiliador, né? Não é alguém que tem uma parte exclusiva. É alguém que te ajuda a fazer o que você não está conseguindo. Porque no fim, boneco, é você que tem que fazer tudo. Ela te ajuda. Presente de Deus. Ela ajuda. Irmãos, não confundam então comunidade, vida comunitária, essa comunhão, com superficialidade. Ter, por exemplo, 500 seguidores no Instagram não significa, não é refletir a imagem de Deus. Porque essa imagem, ela gera um conhecimento mútuo. Guardem isso, a Trindade, ela não tem contatos, ela tem comunhão. O que nós percebemos aqui é novamente, agora, um novo ídolo. A intimidade como um risco gerenciado. Trata-se da postura de quem quer conexão, mas que controla o nível de vulnerabilidade, para nunca ser realmente visto. Existe uma falsa promessa, sabe, de pessoas que estão aí gerenciando o risco de relacionamento. Qual é a promessa? Se eu não me expuser totalmente, completamente, eu nunca vou ser totalmente decepcionado. Mas a verdade sobre isso é que você está se protegendo. Perdão, a mentira, você está se protegendo. Você não está se protegendo, você está impedindo a única coisa que pode satisfazer sua fome relacional. Estar completamente desarmado em relação a outra pessoa. É ter paz e confiança. A Bíblia nos dá uma alternativa cristológica. O Filho de Deus se torna vulnerável. Jesus encarnou, chorou, foi traído. Jesus não gerenciou o risco de relação humana, mas Jesus ele decide mergulhar profundamente nessa relação. Isso é o que o amor que reflete a imagem de Deus parece quando encontra um mundo quebrado. Então talvez sua crise seja no casamento, seja familiar, seja na própria igreja, entendendo como família do Senhor. Pode ser até real. Mas a pergunta que você tem que fazer antes de colocar a culpa no outro é: você já mostrou a sua pessoa real, com todas as suas idiosincrasias e fragilidades, suas bobagens? Sabe? Ou você tem gerenciado essa exposição com tanto cuidado que, na verdade, sabe que negócio assim? De repente, a pessoa olha para você e fala assim: caramba, eu achava que eu te conhecia. Hoje já estamos vivendo aqui há 7 anos nessa igreja, nunca te conheci. Talvez casais que estão vivendo há 20 anos nunca se conheceram. Mas como que a gente olha para esse mesmo tema dentro do texto para aqueles que ainda estão solteiros? Fato é, meu amigo, minha amiga, que você não precisa de um casamento para começar a refletir a imagem de Deus em relacionamento. A pergunta que você tem que fazer é: você tem comunhão? O que se trata dessa pergunta? Relacionamentos em que você é conhecido e conhece. Ou você está esperando, sabe, o relacionamento certo,
para começar a viver essa vida comunitária. Aos divorciados, Gênesis fala de vocação, não condenação. O versículo 27 aqui, ele vai descrever então esse projeto original de Deus. E isso não é uma sentença sobre o que aconteceu com você. A imagem de Deus em você não foi destruída pelo que o seu casamento não conseguiu sustentar. Ou seja, não é isso que te define. E nós olhamos então para o último ponto, verso 28, onde nós observamos o mandato cultural. Sede fecundos, multiplicai, dominai. Todas essas, nós temos 5 imperativos aqui, que não são dados ao indivíduo, mas a uma comunidade. A missão de refletir a imagem de Deus no mundo é inseparável da vida em comunhão. Por quê? Verso 28. Deus os abençoou e lhes disse. E vão vir então 5 imperativos aqui. Só que percebam, tudo no plural, não um mandato individual. Então, a bênção, fecundidade, domínio, cuidado da criação, tudo isso é dado à comunidade, homem e mulher, como unidade de missão. Isso significa, irmãos, que a família, aqui no sentido mais amplo, ela tem um objetivo, ela tem uma vocação para fora. Deus cria homem e mulher e os comissiona juntos para, refletindo a comunidade trinitária, viver não para dentro, mas para fora. A Trindade, então, não existe em amor fechado sobre si. Existe em amor que transborda para a criação. Lembra, Efésios 1? O Pai envia o Filho envia o Espírito envia a Igreja. Então há uma lógica de missão embutida aqui no amor trinitário. E a família que reflete esse amor tem por natureza, então, uma orientação missionária. Talvez algo que você nunca parou para considerar. Deus me deu pessoas ao meu redor para, criando comunhão e relacionamento profundo, ir atrás de outros que estão perdidos. Uma família que existe apenas para uma satisfação própria, pessoal, não representa a Trindade, mas é uma família que virou um ídolo de si própria. Uma família que acolhe, serve, cuida, que se abre para a comunidade ao redor. Essa família, sim, está cumprindo a vocação do verso 28, aqui de uma forma mais plena. Como que você pode trabalhar isso? Pergunte regularmente, sabe, como família e como comunidade. Para onde nosso amor tem fluído? O quanto nós, como família, seja nuclear, seja estendida, o quanto nós refletimos para fora de nós essa imagem comunitária de Deus. Há alguém fora da sua bolha que está sendo alcançado pela sua família, porque ela reflete esse amor que chama para dentro, que chama para perto. Há uma família, talvez, que seria muito diferente para se relacionar. Irmãos, cuidado ao transformar família
num forte. O projeto de construir uma vida familiar perfeita, protegida, segura, onde absolutamente nada pode entrar. Cuidado para não transformar família no seu ídolo de proteção. Alguns pensam o seguinte: bom, se eu construir uma família boa o suficiente, estarei protegido. Só que, na verdade, esse tipo de pensamento é um pensamento utilitário, do qual você está usando sua família como um bunker e não como um farol que anuncia o Deus Criador. Nós temos que lembrar que a Trindade não é um sistema fechado. O amor do Pai pelo Filho transborda na criação. O amor de Cristo pela humanidade transborda na encarnação. O amor do Espírito transborda em Pentecoste. Meus irmãos, amor que não transborda não está refletindo o Deus de Gênesis 1. Tudo isso poderia se tornar lei. Apenas lei, legalismo, se parasse aqui. Eu poderia dizer assim: reflita a imagem de Deus, vive em comunhão, seja missional, e está certo. Só que é uma teoria, porque na prática é impossível sem o que é revelado depois de Gênesis 3, não é? O ser humano que ele foi criado no Gênesis 1, perfeito, como portador da imagem de Deus, mas no Gênesis 3, nós temos aqui o registro do colapso. Gênesis 3 é uma sombra a Gênesis 1 e 2. Lá em Gênesis 3, dentro desse colapso, a imagem ela não foi destruída, ela foi distorcida. Toda tentativa, então, humana de construir comunhão fora de Deus produz ruína. Caim e Abel, Babel, Egito, exílio. Só que em todo esse processo, depois de Gênesis 3, então, o Filho entra em cena do nascimento, não é? Novamente, João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, o que Gênesis 1,27 chamou de imagem de Deus, agora assume um rosto humano. A imagem do Deus invisível. Jesus é o ser humano que Gênesis 1 descreveu. O único que viveu em comunhão perfeita com o Pai, que amou sem calcular risco, que serviu sem agenda, que entregou tudo sem reter nada. Ele morreu para que a distorção da nossa imagem pudesse começar a ser reparada. Quando nós olhamos para Romanos 8, 29, diz o seguinte: pois aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformados à imagem do seu Filho. A conformidade à imagem do Filho, ou seja, ao projeto, fomos chamados para isso. Então não fomos chamados apenas para sermos uma boa família, mas seja uma família que está sendo transformada à imagem de Cristo, para que o mundo possa ver através de você o que Gênesis prometeu. Vou repetir. Seja uma família que está sendo transformada à imagem de Cristo, para que o mundo possa ver por vocês o que Gênesis 1 prometeu, a imagem de Deus visível no mundo. E você não vai conseguir fazer isso por esforço, mas por graça. Pela mesma graça que o Filho derramou na cruz, quando em vez de se retirar, escolheu a vulnerabilidade máxima do amor encarnado. Então, irmãos, esse ícone, família,
que foi quebrado, bagunçado em Gênesis 3, ele ainda pode ser restaurado. Talvez você entrou aqui hoje com a história da sua família. Uma história bonita, que você quer proteger. Pode ser uma história quebrada, que você não sabe como consertar. Pode ser uma história que ainda nem começou. E talvez que você teme que nunca nem comece. Gênesis 1, 26 a 28, não é um versículo sobre família ideal. É um versículo sobre de onde você veio. Você foi pensado antes de qualquer família humana existir. Você foi conversado entre o Pai, o Filho e o Espírito. Façamos. Portanto, você não é o resultado aqui de um processo impessoal, mas de um amor plural, trinitário. E porque carrega essa imagem, novamente você tem fome. Fome de ser conhecido, fome de pertencer, fome de estar em um lugar onde você não precisa ser perfeito para ser amado. E olha só, isso é uma fome boa. Ela aponta para o Deus que existe assim. Um Deus eterno. A pergunta que Gênesis deixa aberta, irmãos, e que os próximos sermões dessa série vão responder, vão ajudar a responder, é então, se a família nasce desse Deus comunitário, trinitário em Gênesis 1, mas sofre Gênesis 3, se torna uma família quebrada, ela pode voltar a funcionar. E a resposta começa aqui, voltando para a imagem perfeita do Filho, do novo Adão, que gera agora uma família melhor em Cristo. Uma resposta que começa deixando que a graça que Deus derramou começa então a reestruturar o que o pecado tem distorcido. Que a palavra do Senhor não volte vazia. Que faça em vocês o que prometeu, restaurar em cada lar que estiver disposto um pouco mais do reflexo do Deus que disse, façamos. Vamos para um exercício prático? 3 práticas simples para essa semana. Primeiro, marque uma refeição com alguém da sua família ou da comunidade. Meus irmãos, existem algumas coisas que nós precisamos matar. Uma destas coisas é a ideia de que tudo na igreja tem que ser institucional. Ah, pastor, a igreja não tem nada para que as famílias se reúnam. Meu filho, quem tem que fazer isso é você. Não sou eu que tenho que ficar pensando como que eu vou conectar a sua família com A, B e C. É você. Sabe? Nós só temos 6 para 7 anos de existência de plantação. Então ainda dá tempo de corrigir algumas coisas, né? Irmãos, vamos deixar de certos mimimis. Aí fulano chamou A, B, C e D na casa dele, mas não me chamou. Deve ser porque você não está conectado com essa pessoa. E ela não é obrigada a te chamar para a casa dela. Mas você pode chamar ela para a tua casa. Percebe? Ontem foi sábado. Vocês verem como é que eu estou aéreo. Acho que dá para perceber.
Ontem algumas mulheres da igreja, algumas irmãs, convidaram outras irmãs que estão chegando agora na igreja para um piquenique, um bate-papo lá no Jericinó. Chamou todas as irmãs da igreja? Não. Vai morrer por isso? Ué? Era um evento da igreja? Não. Irmãos, temos que amadurecer nossos relacionamentos, nossas percepções. E se talvez não estão lembrando de você, porque você não está sendo lembrado. E ninguém é obrigado a carregar, sabe, pessoas que são âncoras. Tem gente que é âncora. Eu sempre falei isso nessa plantação. Estamos caminhando. Vai ter gente que vai cair no meio do caminho, vai cair no mato. A gente pega um grupo, volta, porque é uma jornada, é um caminho, a gente não para até Jesus voltar. A gente pega um grupo, volta, olha, o que houve aí? Já viram aquele negócio? A pessoa está no poço, no fundo do poço, não estenda a mão, joga a corda. Se tu der a mão, ele vai te puxar junto. Tu joga a corda, tu dá tudo que é necessário para essa pessoa sair, mas ela tem que sair. O que houve, meu filho? Caiu no meio do caminho, a igreja está andando. Estou quebrado, pastor. Vamos continuar, meu irmão? Vamos. Então, 2 ou 3 fortes aí, junta aí. Guilherme, Cláudio e Alain. Bota esse cara nas costas, vamos levar. Agora, o cara não quer, então fica. Não vai... A caminhada da igreja não pode perder o seu ritmo por causa de pessoas mimizentas que não querem andar. Marque uma refeição com alguém da sua família ou comunidade. Somos livres para isso. Você é livre para isso. Você não precisa, não depende da igreja e não pode exigir da igreja que as pessoas sejam obrigadas a te chamar para as coisas. Você não tem esse direito. Aqui eu estou vacinando vocês, eu já estou prevendo, tá? Não é que alguém falou alguma coisa, não. Mas eu já estou prevendo. Vai vir aí fim de ano. As famílias, cada um se reúne e faz o que quer. Vai para onde que quer, faz o que quer. E todos são livres para isso. Chama uma pessoa, sabe? Para uma refeição comum. Não precisa ser para um... Não, só vou chamar porque é meu aniversário. Não, chama. Só para estar junto, irmãos. A gente tem que começar a ser mais simples nesse processo de relacionamento uns com os outros. Coisa simples. Sabe? Mas chamou para jantar, para uma refeição? Eu acho que a gente tinha que começar a criar umas regras. Passou da porta de entrada, bota uma sacolinha, o celular fica aqui. O celular fica ali. Sem tela. Outra coisa que é terrível, irmãos. Vai chamar a pessoa e bota som alto, não dá nem para conversar. Pô, nunca vi isso. Você quer se relacionar com alguém, bota música alta. Não. Se vai botar, bota baixinho. Mas... porque o importante é a pessoa. Durante essa refeição, faço uma pergunta que você normalmente não faz. Como você está de verdade? E olha só. Prepare-se para a resposta. Sem pressa. Sem julgamento. Apenas ouça. Soube de uma pessoa que fez essa pergunta a outra pessoa essa semana. E foram quase 2 horas de conversa. Sem nada planejado.
Portanto, aqui finalizando, pense em uma pessoa fora do seu círculo imediato, sabe? Pense em alguém que você percebe que está sem comunhão real. Pessoas que estão sem alguém que a conheça de verdade. Eu me lembro de falar isso num sermão antigo, não lembro qual foi a série, que nós tínhamos que ter um alerta na cabeça. O alerta solidão. Como comunidade de Jesus, família estendida. Um sinal que toca na cabeça. Óbvio, pedindo orientação do Espírito, né? Porque também pode ser só vozes da tua cabeça. Mas a percepção de pessoas que precisam conversar, que não tem com quem conversar. A percepção de pessoas que estão sós. Pense em alguém assim, ore por ela durante a semana, por essa pessoa. E se surgir, ou na verdade, promova a oportunidade. Faça um contato e chame para a mesa da refeição. E meus irmãos, nós não estamos falando de um programa de evangelismo, tá? Isso não é um programa evangelístico. Isso é você praticando ser a imagem de um Deus que existe em um relacionamento eterno. Que Deus abençoe cada um aqui nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor.